Olá, vamos para a segunda parte dessa aula, técnicas de estudo e participação em concurso. Hoje nós vamos nos ater apenas a essa parte 2, ou seja, participação em concurso. Na verdade é participação na prova, como se comportar no dia da prova e alguns dias antes também. Então eu recomendo que você assista esse vídeo agora, como está assistindo, e depois volte a assistir esse vídeo novamente, ali na véspera da prova, uns 2 dias antes, uma semana antes, porque tem muita coisa aqui que você vai perceber que é muito específico para o dia da prova. Então vamos lá. Semanas antes da prova. Vá ao local da prova para saber o tempo que precisará para chegar com antecedência mínima de 1 hora. Lembre-se da imprevisibilidade do trânsito, chuva, contratempos, etc. Ou seja, tente ir no local. Eu vou fazer a prova na Unip, eu vou fazer na Anhanguera. Então vá antes, principalmente se você não conhecer. Às vezes a prova vai ser lá na Unip, você nunca foi na Unip. Então vá até aquele local, vá no dia... no horário que será a prova, no dia que será a prova vai ser no sábado, então vá no sábado, no horário da prova, para você ter uma noção de como é o trânsito naquela região, para você se organizar e chegar no dia com, o edital pede 45 minutos de antecedência, mas chegar com 1 hora de antecedência, 1 hora e 15 minutos de antecedência, ou seja, chegar antes. Lembre-se que pode acontecer de chover, pode ter alguns outros imprevistos, é bem provável que no dia do concurso tenha muito carro, todos que vão fazer a prova vão ou de carro, ou de ônibus, ou de Uber, ou alguém vai estar levando de moto, então o trânsito vai ser maior, então pense bem sobre o local, pense em estacionamento, ou seja, faça uma previsão de tudo que pode acontecer. Porque você não pode passar 3 meses estudando, estar super bem preparado, aí no dia da prova você não consegue chegar para fazer a prova. Então isso é muito importante, conhecer o local, ver onde será a prova. Um dia antes da prova, chegou a hora de buscar equilíbrio, diminuir a ansiedade e o estresse. Então aqui eu até coloquei uma sugestão aqui, assista um filme de humor, faça coisa leve. Evite atividades de muita concentração, reserve essa capacidade de concentração, de reflexão para o dia da prova. Então não invente de fazer coisas difíceis, não estude na véspera da prova, você não vai conseguir recuperar o que você deixou de estudar em 3 meses na véspera. A prova é no sábado, na sexta-feira à noite ficar estudando. Não, então... não é momento de estudar, é momento de atividades leves. Também não é bom você sair, a prova é no sábado, na sexta noite eu vou sair com os amigos, vou beber, eu vou num churrasco, eu vou numa feijoada, então vou comer um lanche, vou comer uma pizza. Não, faça uma refeição que você sempre faz, que o seu organismo já está acostumado com a refeição, porque o nervosismo da prova, ele já causa alguns desconfortos. Agora, se você come um lanche num lugar que você não conhece muito bem, ou mesmo que conheça, um lanche não é um alimento que você deva comer todos os dias, não imagino que você não coma todos os dias lanche, então não deixe para fazer isso na véspera da prova. Também evite acontecimentos que possam causar assim, um estresse muito grande, uma desestabilidade, uma briga. Às vezes briga com a namorada, briga com o marido, com a esposa. Então espere, deixe a briga. O ideal é não brigar nunca, mas se tiver que brigar, tiver que ter alguma discussão, não faça na véspera da prova, não faça no dia da prova. E também não é na véspera da prova que é o dia que você vai se transformar num atleta. Então, eu vou começar a fazer academia de musculação, vou começar a fazer crossfit na véspera. A prova é no sábado, você na sexta noite vai para a academia. Aí no sábado você mal aguenta levantar da cama com dor na perna, dor no braço, dor no abdômen. Então não é o momento de fazer atividade física muito forte. Faça uma caminhada, faça alguma atividade que seja leve, que não vá prejudicar você no dia da prova. E o que é muito importante é dormir. Dorme bastante,
mas acorde com antecedência, evite, obviamente, de acordar muito tarde, ter que ir correndo, chegar na prova já com o portão quase fechando, aí tem que entrar correndo, ou seja, todo esse estresse acaba atrapalhando muito no dia da prova. Então, durma bem, acorde com bastante antecedência, conheça o local já com antecedência, para você chegar sem esse estresse, porque eu não consigo entender, a pessoa passa o ano inteiro estudando para o Enem, ou muitas vezes vários anos estudando para o Enem, aí no dia da prova do Enem ela chega atrasada, chega 5 minutos, o portão está fechado, aí senta ali na frente do portão e começa a chorar de nervosismo, porque chegou atrasada. Então é algo importante, é um momento muito importante, então você precisa se preparar, planejar muito bem para não atrasar nesse dia, não chegar atrasado. O que você não pode esquecer? Ler bem o edital, obviamente, para ver tudo que o edital exige e proíbe para que seja feito, mas não esquecer de levar um documento seu com foto, um documento atual. Não adianta você estar com 40 anos, levar um RG seu com uma foto de 15 anos. O que é possível? A pessoa não reconheça você no RG e não deixe você entrar. Então, um documento atual, com uma foto atual, né? Ou você fez uma foto com barba e aí você tira a barba e vai no dia da prova sem barba, eles podem não te reconhecer. Então, tente levar um documento com uma foto bem atualizada. Não esqueça de levar caneta, de tal adesivo, caneta, lápis, borracha. Importante levar também 2 barrinhas de cereais, né? Não exagere, não é um piquenique, você vai para uma prova. Tem pessoas que levam refrigerante, chocolate, suco, água, pão, biscoito, só falta levar uma toalha e estender no chão ali e fazer um piquenique. Então não é um piquenique, 2 barrinhas de cereais já é suficiente, uma garrafinha de água, levar um comprimido para dor de cabeça, isso é muito bom, um comprimido que você já esteja acostumado a tomar, porque ele vai que chegou lá 15 minutos antes da prova, meia hora antes da prova começa uma dor de cabeça, você toma o comprimido que já te ajuda. Mas lembrando, um comprimido que você já está acostumado a estar tomando. Nervosismo. Nervosismo, o famoso branco na hora da prova, isso é coisa que acontece muito. Começa já alguns dias antes da prova, inclusive. Então tem que tentar manter a calma possível, o máximo possível. Quanto mais provas você fizer, mais controlado você vai estar, mais calmo, mais tranquilo você vai estar. Por isso é importante sempre estar se inscrevendo nos concursos, estar prestando prova, estar participando dos concursos, porque você vai cada vez mais criando facilidade e perdendo o nervosismo nesses momentos. E precisa do equilíbrio emocional. Vai se dar bem aquela pessoa que conseguir controlar o nervosismo, porque muitas vezes a pessoa tem o conhecimento, eu já ouvi muito disso, eu sabia, mas na hora deu um branco, eu esqueci, eu fiquei nervoso, fiquei nervosa e acabei errando, não indo bem no concurso, não porque eu não sabia, mas porque eu fiquei nervoso. Então, muito importante controlar o nervosismo, ter esse tão importante equilíbrio emocional. No dia da prova, obviamente já falamos, né, chegar antes, porque chegar atrasado, chegar correndo não é bom. Na verdade não é que não é bom, é péssimo, é muito ruim. Então, chegar com antecedência, seguir as orientações do fiscal da prova, não deixe de prestar atenção, ele começou a explicar, preste atenção, não deixar para depois. Por exemplo, ele pediu para assinar, no começo da prova, na primeira folha, assina seu nome. Você fala, depois eu assino no final da prova. Aí acabou a prova, você esqueceu, quando você está chegando na sua casa você lembra. Aí não adianta, aí acaba sendo desclassificado. Então seguir todas as orientações, fazer na hora o que ele pediu para fazer. Então ele pediu para assinar, assina, ele pediu para fazer qualquer ordem que ele der, qualquer comando, faça ali na hora e preste muita atenção. Quanto tempo teremos para fazer a prova? Então isso é muito importante, o controle do tempo é muito importante. O edital está previsto no edital, ele proíbe
a utilização de relógio, qualquer tipo de relógio. Se a sala onde você fizer a prova tiver um relógio de parede, isso vai te ajudar bastante. Se não tiver, e já tem que trabalhar, já pensando que não vai ter, né? Porque se você ficar imaginando que vai ter, chega lá na hora e não tem, complica. Então já imagina que não vai ter. Se tiver, vai ser lucro. Não tendo o relógio, o que você vai fazer? Você já vai simular provas em casa, vai treinar provas em casa, e você treinando, você já vai se acostumando mais ou menos com o tempo que você vai levar para fazer a prova. Então, se são 3 horas de prova, são 2 horas e meia, 3 horas e meia, você treinando em casa, você já vai estar se acostumando a fazer a prova dentro daquele tempo previsto. Outra coisa que é muito importante, eu percebo, isso acontecia muito comigo, né? A pressa para ir embora. Não comigo, mas eu percebia entre as pessoas. Eu ia no concurso, chegava lá, 3 horas e meia do concurso, mas só poderia sair após 1 hora. Aí começava a fazer a prova, tal, passava 1 hora, as pessoas começavam a levantar. Um saía, eu olhava um sair, outro saía, outro 5, 6, 10, 15, eu começava a ficar nervoso, começava a ficar preocupado. Nossa, todo mundo já fez, todo mundo já está saindo e eu não fiz ainda. Eu não sei nada, todo mundo já sabe, eu estou muito mal, eu não estou acertando. Eu começava a ficar nervoso com aquilo. Até que um momento eu mudei a estratégia. Fiz o quê? Primeira pessoa que levantou, 1 hora de prova, 1 hora e meia, ela levantou para ir embora. Eu olho assim, dou um sorrisinho com o canto da boca, ó, esse daí desistiu. Esse não sabe, está indo embora. Aí levantou o segundo, a mesma coisa, desistiu, não sabe. Levantou o terceiro, o quarto, o quinto, todos que foram levantando, e de fato, não é uma imaginação, de fato é verdade. A prova ela é prevista para fazer em 3 horas e meia. A pessoa faz em 1 hora e meia a prova. Você acha que é possível que ela tenha acertado, tenha ido bem numa prova prevista para ser feita em 3 horas e meia, ela ter feito em 1 hora, em 1 hora e meia? Não, ela levantou porque de fato ela não sabia. Ela chutou tudo e foi embora. Então, é um raciocínio lógico. A prova ela é prevista para 3 horas e meia, você vai ficar 3 horas e meia. Você não tem que ter compromisso. Naquele dia você não vai voltar para casa para o almoço de família, você não vai voltar para casa para assistir um jogo do seu time, de futebol, ou para assistir uma série na Netflix. Isso você faz outro dia. O dia do concurso, o dia da prova é o seu evento do dia. É o dia que você batalhou por meses ou muitas vezes até por anos se preparando, então naquele dia é o dia para fazer isso. Você não vai sair da prova, passar na casa de alguém para pegar o filho, para pegar o sobrinho, para pegar o neto, pegar o irmão mais novo. Não, aquele dia é o dia do concurso. Você pode até fazer todas as outras atividades que eu estou citando, mas a prioridade é a prova. Então não tenha pressa, seja o último a sair da sala. Geralmente os 2 últimos que ficam na sala acompanham o fiscal no fechamento das provas. Seja um desses, fique por último, acompanhe o fiscal para fechar as provas, para lacrar o envelope. Seja uma dessas pessoas, você inclusive vai acompanhar e colaborar para que não haja nenhum tipo de fraude ali na sala onde você está fazendo a prova. Então isso é muito importante. Aí começa a prova. O fiscal distribuiu as provas e deu o comando que você pode fazer a prova. Qual a primeira coisa? Você não pode abaixar a cabeça na prova e começar a fazer, não. Respire fundo, abra a prova, dê uma olhada geral na prova, olhe todas as páginas, mas não é para ler, você não vai gastar meia hora fazendo isso. Você vai gastar 2 minutos olhando a prova toda. Por quê? Porque a partir do momento que você olha a prova toda, você coloca o seu subconsciente para trabalhar. Mas é uma olhadinha rápida, né? Como eu disse aqui, não pode se prolongar. Por quê? Porque você está estudando muita coisa. Você está estudando legislação, você está estudando os autores da parte pedagógica, você está estudando português, matemática. Quem vai fazer para secretário de escola vai estudar noções básicas de informática, ou seja, é muita coisa. O seu cérebro, você chega no dia da prova com o cérebro assim cheio de informações.
todas lá guardadinhas no cérebro. Quando você dá uma olhada na prova, você começa a ver, olha aqui na parte de matemática tem porcentagem, tem regra de 3, mas não tem nada referente, por exemplo, a ângulos, né, gráficos, aqueles, geometria, não me lembro o nome correto daquilo, mas não tem nada daquilo. Pronto, o seu cérebro já vai tirar aquilo, o seu subconsciente ele vai tirar aquilo. Aquela informação você não precisa para o momento. Então o seu subconsciente vai buscar as informações referentes à porcentagem, vai buscar as informações referentes à regra de 3, que é o que você viu. Legislação, você passa na parte de legislação, você estudou Constituição, LDB, ECA, mais uma série de outras leis. Só que daí no dia da prova só tem LDB e ECA, por exemplo. Então o seu subconsciente vai buscar no seu cérebro tudo que você tem de acumulado de LDB e ECA e vai dispensar o restante. Então é importante dar essa olhada geral na prova. Isso não pode deixar de passar. Aí o que vai fazer? Começa a prova, no caso aqui para quem é de suporte pedagógico, você tem provas de múltipla escolha e redação. Os demais cargos, PEB 1, PEB 2, secretário de escola, inspetor de aluno, auxiliar de educação não tem as questões de redação, só questão de múltipla escolha. Mas no caso do suporte tem, ou um outro concurso que você porventura vier a fazer, é possível que tenha a redação. Então, o que você precisa fazer? Ou eu faço primeiro a redação, ou eu faço primeiro múltipla escolha. Isso é algo que você vai decidir, é uma escolha pessoal. Eu tenho a minha estratégia, ou seja, eu dou aquela olhada geral e eu vejo. Se é uma prova muito longa, tem muitos textos, e os textos estão relacionados com o tema da redação, eu olho lá na redação, a redação se refere, por exemplo, a crianças com algum tipo de deficiência intelectual. Isso é o que eu vou trabalhar na minha redação. Esse é o tema da redação. Aí eu olho na prova e lá tem várias citações de leis que abordam a educação inclusiva, leis que abordam a educação especial, autores que abordam isso, ou seja, eu vou tirar da própria prova, eu vou tirar alguns elementos que vão enriquecer a minha redação, algumas palavras, alguns conceitos. Então eu faço o quê? Eu faço primeiro a prova de múltipla escolha. Agora, por um outro lado, eu olho a prova é curta, tem poucos textos e nenhum desses textos está relacionado com a redação. Aí eu começo primeiro pela redação. Por quê? Porque eu faço primeiro a redação, eu estou com a cabeça cheia de informações, eu utilizo todas aquelas informações na redação e depois eu relaxo e vou fazer só aqueles temas específicos ali que estão nas questões de múltipla escolha, que não vai abranger tudo que eu estudei, mas vai abranger uma parte do que eu estudei. Mas como eu falei, isso é uma escolha pessoal. Essa é a minha estratégia. Respondendo às questões. Vamos lá. Começou, deu aquela olhada geral na prova, vai fazer primeiro de múltipla escolha, ou no seu cargo só tem questões de múltipla escolha, você vai responder. Qual a estratégia que eu devo adotar? Primeira coisa, eu tento responder as questões sem ver as alternativas. Então, por exemplo, eu vi aqui, o número de alunos das salas A e B juntas é 36. Se 2 alunos da sala B forem transferidos para a sala A, as 2 salas ficariam com o mesmo número de alunos. O número de alunos da sala B é... Antes de olhar que a alternativa A é 200, a B é 300, a C é 40, a D é 500 e a C é 1000, a E é 1000, antes de eu olhar as alternativas eu tento responder. Opa, vamos lá. Então vamos pensar aqui. O número de alunos das 2 salas juntas é 36. 36, se eu dividir 36 por 2 dá 18. Então eu tenho que ter, cada sala tem que ter 18, aí as 2 vão ter o mesmo número. Né? Tá ali, a parte em vermelho aqui, as 2 salas ficariam com o mesmo número. Então, para que as 2 salas estejam com o mesmo número, eu tenho que ter 18 em cada sala.
Só que aqui no caso eu vou ter que transferir 2 alunos da sala B para a sala A, para que a sala B fique com 18. Para a sala B ficar com 18, eu tenho que tirar 2, significa que hoje ela tem 20. Então a sala B hoje tem 20. A sala A, para ficar com 18, para ela receber mais 2 e ficar com 18, ela tem que ter 16. Então eu tiro 2 da sala B, que tinha 20, jogo na sala A, que tinha 16, a sala E passa a ficar com 18 e a sala B também fica com 18. Então o número de alunos atual da sala B é 20, é isso? Bom, se é isso, aí eu vou nas alternativas. Aí tem lá 16, 18, 20, 22, oba, beleza, alternativa C, 20. Já fiz o meu cálculo e a resposta está ali de acordo com o que eu tinha calculado. Aí eu anoto e com certeza está certo. Vamos para um outro exemplo. Em uma determinada companhia aérea, a razão entre funcionários brasileiros e estrangeiros é de 2/3. Se há 120 funcionários estrangeiros trabalhando na companhia, o número de funcionários brasileiros é de... Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo do mesmo jeito e vou olhar lá nas opções. Aí eu fiz o cálculo, é 60, é 80, é 100, é 120, bateu lá que é 80. Pronto, a resposta é 80. Então eu leio o enunciado, vi o enunciado, fiz o cálculo, olhei a resposta, já está ali a resposta correta, que é o que eu já tinha feito o cálculo mesmo antes de ver as alternativas. Então essa é uma estratégia muito boa. Eu tampo ali as opções, faço a leitura e depois eu venho conferir se alguma das alternativas ela é igual ao resultado do que eu tinha feito. Aqui eu usei 2 exemplos de matemática, tem um outro exemplo de matemática aqui também. A massa de 500 folhas de papel sulfite é 4,6 kg. Se uma pilha dessas folhas tem 6,9 kg de massa, qual é o número de folhas dessa pilha? Vou fazer o mesmo cálculo, chego no resultado, eu olho aqui as opções, 750, 720, 600... uma delas é a que eu tinha calculado. Então, eu tenho uma grande probabilidade de ter acertado. Então, está lá. Essa é uma das estratégias, ou seja, eu faço o cálculo primeiro, eu faço a leitura, eu tento responder a pergunta primeiro antes de olhar as opções. Isso não apenas para matemática, aqui eu estou usando exemplos de matemática, mas isso é útil para legislação, para os autores da parte pedagógica, para português, para tudo. Essa é uma estratégia muito boa. Outra coisa que muitas pessoas elas acabam se perdendo nas provas muito por causa disso. Hora da prova não é hora de desabafar, não é hora de criticar. Na hora da prova, olha, a Constituição brasileira é ótima, perfeita, o ECA também é ótimo, a LDB é ótimo, as cotas são excelentes, a inclusão é perfeita, não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade, a progressão continuada é uma maravilha, etc. Ou seja, tudo é bom. Por quê? Porque a VUNESP ela não vai pôr uma questão onde a resposta correta é uma afirmativa de que a Constituição é falha, ou de que o ECA não é bom, ou de que as cotas é ruim, ou de que a inclusão não está dando certo. Eles vão pegar a legislação, que no mundo legal, no mundo teórico das legislações é tudo perfeito. A nossa Constituição é muito boa, o ECA funciona muito bem, né? A inclusão nas escolas também acontece de forma perfeita, uma maravilha. Ou seja, eles não vão colocar alguma resposta que negue a qualidade daquela legislação, a qualidade do trabalho desenvolvido pela prefeitura ou pelo governo. Então não é hora de desabafar, de criticar. Por exemplo, eu não gosto do ECA, eu acho, não eu, tá? Mas digamos que a pessoa, ela não gosta do ECA, ela acha que o ECA ele serve apenas, né, infelizmente hoje a gente ouve muito isso, né, o ECA serve apenas para defender o menino que é criminoso.
Aí você coloca isso, você vai errar. Você vai errar, porque não tem nenhuma, seja questão dissertativa, seja alternativa, que vai ter como resposta certa algo que afirme isso. Então não é hora de você criticar, de você ser crítico ao sistema educacional, de você ser crítico às legislações, não é hora de você desabafar, é hora de você responder de acordo com o que prevê as leis ou o que quer que seja que as políticas educacionais, o que estiver presente ali na prova. Outra coisa muito importante é a questão do tempo. Não se pode perder tempo. Na prova temos pouco tempo e não podemos perder tempo. Então o que é importante fazer? Leu a questão, não conseguiu resolver, olha as alternativas, tem lá as alternativas, você vai fazer algumas anotações. Primeira anotação, eu acho que essa opção, essa alternativa A, eu acho que ela está certa, então eu faço um círculo em volta dela. A opção B, eu estou em dúvida na opção B, então eu faço um quadrado em volta da opção B. A opção C, essa está errada, então eu risco. Mas não é riscar a opção inteira, eu vou riscar o número, a letra. Então, por exemplo, a letra A. A letra A você acha que está certa, então faz um círculo. A B está errada, risca. A C, você está em dúvida, faz um quadrado. A D, faz um círculo, acha que está certa. A E, você acha que está errada, risca. Se tivessem 4 riscados aqui, por exemplo, a B, a C, a D e a E estivesse arriscado, qual que seria certa? A alternativa A. Mas no caso aqui eu não sei se é A ou se é a D, porque as duas eu acho que estão certas, acontece muito disso, e até a C eu estou em dúvida se está certa ou errada. O que eu vou fazer? Eu vou ficar meia hora me debruçando em cima desta questão para tentar descobrir? Não, eu continuo e depois eu volto. Quando eu terminar a prova, eu volto aqui. Só que a hora que eu voltar, eu não vou ler novamente a opção B e a opção E. Por quê? Porque a opção B e a opção E eu já risquei como erradas. Então não perco tempo mais lendo elas novamente. Defini que elas estavam erradas, elas estão erradas. Eu não volto novamente nessas questões. Não fazer também uma questão de honra. Por exemplo, você estudou muito bem o ECA, né? Estou falando bastante do ECA aqui. Estudou bastante o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí chega lá na prova, a primeira questão é do ECA. Você fala, nossa, eu estudei muito ECA, eu sou formado em Direito, eu entendo muito a respeito disso. Aí você vai responder, você não sabe a resposta. Aí você lê de novo, aí você lê. Você fala, não, isso é uma questão de honra para mim. Eu estudei por 3 anos sobre o ECA, eu fiz o meu mestrado sobre o ECA, eu sou especialista no ECA, eu tenho que saber responder. E nisso você perde 40 minutos da prova com aquela questão. Então não faz questão de honra, não faz desafio pessoal. Não sabe? Usa aquelas regrinhas que eu passei aqui, faz um círculo na opção que você acha que está certa, tem 2 que você acha que está certa, não dá para responder ainda, toca o barco, vai para as outras, depois você volta nelas. E não gaste tempo com questões que não sabe responder. Não sabe, pula, vai para a próxima. Faça primeiro todas as que você sabe. E no final, sobrar tempo, você dedica o tempo àquelas outras que são mais difíceis. Deixe para gastar energia com essas mais difíceis. Depois, aproveite o início da prova, aproveite o tempo para procurar responder aquelas que você sabe. Tudo isso para ganhar tempo. Ainda respondendo as questões, muito cuidado com as generalizações. Então, se tiver alguma questão lá dizendo que sempre isso vai ser bom, jamais isso pode acontecer, apenas em algum lugar aquilo foi possível, ninguém... Ou seja, quando tem essas generalizações, né, alguma grande probabilidade, na verdade, uma grande probabilidade de essa ser a alternativa errada, principalmente em humanas. Em exatas, legislação ainda é aceitável, mas principalmente em humanas, na maioria das vezes, isso está errado. Então vamos aqui para uma questão, lá referente à escola. De acordo com Isabel Solé, o professor pode desenvolver boas estratégias de leitura de textos com seus alunos.
Entre elas, aí tem lá. Alternativa A, identificação de referências a outros textos. Opa, talvez esteja certo, né? Então faz uma bolinha lá no A. B, formação de duplas de leitura. Ah, também talvez seja bom, faz uma bolinha. O C, leitura apenas de texto dissertativo. Olha, já é algo que generaliza, apenas, só vai ler textos divertidos, isso. Leitura apenas de textos divertidos. Apenas de textos divertidos? Será que é certo você trabalhar a leitura com alunos só com textos divertidos? Não, então essa provavelmente já está errada, já vai lá e já faz um X lá, não sei que está errado. Letra D, leitura apenas de textos conhecidos dos alunos. Novamente, você não pode apresentar nada de novo para os alunos, é só aquilo que eles já conhecem, apenas aquilo. Não. Então essas duas, a palavra apenas, elas deixam a alternativa C errada e deixa a alternativa D errada. Depois vem aqui na E, sempre utilizar leitura mímica. Sempre, você vai toda vez, não pode usar um outro tipo de leitura, só esse tipo de leitura. Essa também está errada. Então a certa está entre a A e a B. Uma dessas duas é que está certa. Mesmo se você nunca leu a Isabel Solé, nem imagina sobre o que ela está falando, você já eliminou 3 opções. Você tem agora entre a opção A e a opção B para você responder. E aqui a opção correta é a opção A. Vamos aqui para o próximo, utilizando os princípios. Isso é muito bom. Isso vem, relembra aqui a primeira parte da aula, que era sobre técnicas de estudo, né, do estudo ativo. O que eu preciso fazer? Eu preciso levantar os princípios. No nosso caso é sobre educação, é um concurso da área da educação. Então, quais são os princípios norteadores da educação? Eu posso procurar na LDB, na Constituição, tem lá os princípios que regem a educação brasileira. Mas, lendo os livros, eu posso levantar alguns outros princípios. Marquei alguns aqui, por exemplo, a igualdade. Alguém é contra a igualdade? Não, todo mundo é a favor da igualdade. Pelo menos no discurso, todo mundo é a favor da igualdade. Equidade também. O que é equidade? De forma resumida aqui, equidade é quando você, por exemplo, você defende a igualdade, que todos sejam iguais, tenham as mesmas condições. Só que se uma criança, por exemplo, ela é cadeirante, ela não pode ter as mesmas condições de uma outra criança que não é cadeirante. Ela tem que ter, por exemplo, uma rampa de acesso, não pode ter uma escada. Então, quando você trata pessoas diferentes de forma igual, você também está agindo errado. Né? Você coloca uma escola onde tem escadas. Todo mundo vai usar a escada, igual para todo mundo. Mas uma criança é cadeirante e a outra não é cadeirante. Então ali não tem igualdade, tem desigualdade. Mesmo sendo as mesmas condições, escada para todos. Então você precisa trabalhar com as diferenças. Isso é equidade. Solidariedade, todo mundo sabe o que é solidariedade, ser solidário, cooperação, autonomia, né? As escolas serem autônomas, as crianças serem autônomas, criticidade, ser crítico, ou seja, não aceitar tudo sem reflexão, sem pensar, sem refletir, respeito às diferenças, temos que respeitar as diferenças, todos os seres humanos são diferentes em vários aspectos, em múltiplos aspectos, então temos que respeitar essas diferenças. Você acha que tem alguém que vai escrever alguma lei ou algum livro falando contra isso? Não tem. Inclusão. Alguém é contra a inclusão? Não nos autores que defendem, que estão atualmente sendo utilizados pela educação brasileira. Uma avaliação que seja diagnóstica, uma avaliação formativa, habilidades, competências, conceito de liberdade. Alguém é contra a liberdade? Mesmo quem é contra a liberdade, no discurso defende a liberdade. Então, se estiver no concurso esse tema, vai estar algo que é um princípio da educação, é algo que vai estar correto. Cidadania, pluralismo, tolerância, gestão democrática, democracia, combate ao racismo, combate à homofobia, combate ao bullying. Acho que tem alguém que escreveu algum livro incentivando a escola a ser racista, incentivando os alunos a serem homofóbicos ou praticarem o bullying. Não tem. Todos os autores, todas as legislações combatem o racismo, combatem a homofobia, combatem o bullying. Né? Valorização dos saberes que a criança
aprende fora da escola, ela teve conhecimentos fora da escola. Isso também é um princípio da educação brasileira e vários outros. Então é importante, quando vocês estiverem fazendo os estudos, seja da legislação, seja dos autores pedagógicos, vocês buscarem esses princípios, quais são os princípios defendidos por esses autores, e fazendo uma lista desses princípios. Por quê? Vamos aqui numa questão utilizando os princípios. A possibilidade de fazer o próprio prato de almoço, escolhendo o que e quanto vai comer, deve ser propiciada ainda na creche, para os mais velhos, e continuar na pré-escola. Desta forma, de acordo com Oliveira, imagino que você nem sabe quem é Oliveira, ele escreveu isso em 2002, desenvolve-se como que você vai saber qual é a resposta se você não leu Oliveira, não sabe quem é? Aí você vai pelos princípios. Alimentação saudável? Sim, alimentação saudável é um princípio. Responsabilidade de limpeza? É difícil ter algum autor que fale disso. Autonomia da criança? Sim, nós vimos lá atrás, um dos princípios da educação brasileira é a autonomia. Coordenação motora fina. Criança se servir desenvolve coordenação motora fina. Coordenação visomotora. Palavra que muitas vezes a gente não sabe nem o que significa. Ou seja, dentro disso, usando os princípios, qual daqui você responderia? Mesmo sem conhecer Oliveira. Eu responderia autonomia da criança, porque é um princípio da educação brasileira, a autonomia do aluno. Então aqui, utilizando o princípio, os princípios educacionais, levantando os princípios de quando você faz a leitura, faz um estudo, você conseguindo extrair esses princípios, isso é um grande passo para a aprendizagem, um grande passo para o sucesso seu no dia da prova. Aí tem um outro caso aqui. Segundo Ropoli, possível que você também não conheça, não tenha lido, a concepção da escola como um espaço de todos, no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos nas suas diferenças, é a concepção de escola. Dos diferentes, dos comuns, dos especiais, das diferenças ou dos normais. Você acha que tem algum escritor, alguma lei que diz que tem que ser uma escola apenas para os normais? O que usa esse conceito de normais? O que é normal? O que é ser normal? Ou a escola dos diferentes? A escola dos comuns? A escola dos especiais? Só os especiais que vão trabalhar nessa escola. Quem são os especiais? Então, o conceito que se tem hoje é a escola das diferenças. Então, é um princípio de você trabalhar com as diferenças. Então, todos os seres humanos são diferentes, todas as crianças, todos os estudantes são diferentes. Então, é bem provável que essa seja a opção alternativa correta. Ainda aqui, utilizando princípios, tem mais um slide aqui também, do Rezende, de 1988, onde ele trabalha, onde ele diz: ao afirmar que a escola precisa ir além do discurso democrático, respeitar a concretude de sua comunidade, do efetivo exercício da democracia, por meio do qual todos têm o seu tempo de amadurecimento epistemológico e tornam-se capazes de traçar seu próprio percurso reflexivo, Rezende se reporta aos referenciais que buscam a cultura da diversidade, do coletivo e do multiculturalismo, o trabalho tecnicista e o parcelamento das atividades, a homogeneização pela ideologia dominante, a hierarquia e o privilégio da competência técnica, o espaço que seja livre de confronto entre o pensar e o agir. Ou seja, você vê opção por opção, procura os princípios presentes e vê se esses valores presentes, ou melhor, procura os valores presentes e vê se esses valores presentes fazem parte dos princípios defendidos pela educação. Por exemplo, vamos aqui na C, a homogeneização pela ideologia dominante. Todo mundo defende a pluralidade de ideias e não a homogeneidade, ou seja, apenas um pensamento e do pensamento dominante. Então essa não condiz com os princípios. Aí, o espaço que seja livre de confronto entre o pensar e o agir, o confronto de ideias, o confronto, ele deve ser valorizado, o confronto de pensamento, de ideias, e não ser podado.
Então, tudo isso, você tendo a noção dos princípios que regem a educação brasileira, você vai conseguir se dar bem numa prova, e vai obviamente melhorar o seu conhecimento também, vai facilitar a sua aprendizagem, mas numa prova você vai conseguir, analisando os princípios presentes, os valores presentes em cada uma das alternativas, você, utilizando os princípios, você vai conseguir saber que nesse caso, por exemplo, a alternativa correta é a alternativa A. Tem mais uma aqui também, que fala sobre princípios. No entendimento de Jussara Hoffmann, separar turmas com alunos com bom desempenho, regulares e com fraco desempenho constitui-se você separar os alunos. Quinto ano A é só os bons alunos, quinto ano B são os bons, mas não tão bons, quinto ano C são os médios, quinto ano D são aqueles muito ruins, quinto ano E são os péssimos. Vamos separar dessa maneira. Isso é bom para a escola? Alternativa A é um equívoco, alternativa B é um processo justo, o C é um procedimento adequado, ou seja, igual ao B, o D é um processo equivocado, igual ao A, e o E é um processo adequado. Aí você termina de ler. Por exemplo, o E é um processo adequado, uma vez que permite direcionar mais atenção aos alunos que mais necessitam. Jussara Hoffmann defende isso, isso é um princípio defendido pela legislação educacional brasileira. Ou aqui o B, processo justo, pois separa os alunos de acordo com suas habilidades. É isso que a educação brasileira ela prevê, separar os alunos de acordo com as suas habilidades. Então, com os princípios, avaliando esses valores, você chega à conclusão que a alternativa correta é a alternativa A. Vamos avançar. Agora aqui, ó, a 25% de 100, vamos responder rápido, porque a gente está com pressa, corresponde a 25 dos 25. Então, a resposta certa é a 25. É isso? Você concorda comigo? Avançou? Não é a 25. Não é a B, é a E. É 20. Mas como que é aí? Porque ó, 25% de 100, quem é bom de matemática, 25% de 100 é 25, não é 20. Aí o que você faz? Você lê lá de novo, lá em cima. Ó. O que tem aqui? Tem uma pegadinha, então tome cuidado com essas pegadinhas. Você lê novamente ali, ó, assinale a alternativa incorreta. Então eles não estavam perguntando a alternativa correta, eles estavam perguntando qual que era a incorreta. 25% de 100 é igual a 1/4. 25% de 100 é igual a 25, é igual a 0,25 e é igual a 2/8. Tudo isso está certo, só que eles não estão perguntando a certa, eles estão perguntando a errada. A errada é 20. Então o que é muito comum acontecer? Perguntas. Qual a opção correta? Qual a opção correta? Tem 10 seguidas que são a opção correta. Lá na 11ª, você nem lê direito mais, está perguntando qual é a incorreta. Aí nessa que você cai na pegadinha, você erra. Ou então, qual que é exata? Qual que é a não exata? Várias perguntas sobre qual a opção certa, e depois aparece uma lá, qual é a opção errada. Então, qual a estratégia para não cair nessas pegadinhas? Leu a alternativa, né? Você leu ali o enunciado, assinale a alternativa, é incorreta, você já grifa ali, grifa, faz um círculo em volta da palavra incorreta, para você saber que naquela questão eles estão perguntando a incorreta. Ah, mas se for a primeira correta, a segunda correta, as 10 primeiras for correta, você risca todas elas. Você grifa, né? Não risca, você grifa para você lembrar que está dizendo que é a correta, ou que é a incorreta, ou é a alternativa errada, ou a alternativa certa. Então, aí você não cai nessa pegadinha. Vamos para o próximo. Aí legal, você não caiu na pegadinha, assinale a alternativa incorreta, você viu que era incorreta, você grifou lá embaixo que era incorreta, você viu que todas as opções A, B, C e D estão corretas, mas a E é incorreta. Legal, então você sabe que a questão número 20, a opção correta é a opção E. Olha aqui, questão 20, a opção correta é a E. O que você faz? Você marca ao lado do número da questão a letra correspondente à alternativa correta. O que você faz? Você vai lá do lado do 20 e marca a letra E.
Por quê? Porque a opção, a alternativa correta é a alternativa E. Então você marca lá do lado do 20, o E. Por quê? Porque se você não marca, quando você voltar, digamos que você faça aquilo, né? A A você acha que talvez esteja certo, faz uma bolinha. Na B você faz um risquinho, um X. Na D você faz um quadrado. Na E você faz um X. Na D faz um X. Na E você faz uma bolinha. Aí você está em dúvida entre a A e a E. Aí depois você decide, ah não, é a E, verdade. Aí, só que a E está com bolinha, a A também está com bolinha. A prova tem 40 questões, essa é 20, você vai até a 40. Depois você volta revendo desde a 1. Aí quando você chega aqui na 20, você não lembra mais qual é. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer todo o raciocínio de novo. Agora, se você colocar a letra ali do lado do número, você não precisa mais. A hora que você chegar aqui na questão número 20, você já sabe que a alternativa correta é a alternativa E. De acordo com o artigo 53 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, exceto, vai lá e risca o exceto. Não pode esquecer que está se referindo ao exceto, ou seja, todas estão certas, qual é a que está errada? Essa é a opção, essa é a pegadinha. Então, marcou lá exceto, grifou lá, ó, tá lá grifadinho exceto. Legal, procurou, respondeu aqui tudo, ó, direito de contestar critérios avaliativos, direito de ser desrespeitados por seus genitores, isso está no ECA? Bom, então essa aqui talvez seja a errada, né? Porque estão pedindo a errada. Faz a bolinha lá no E. No B, igualdade de condições para o acesso, permanência na escola, acesso à escola pública, ou seja, todas as outras estão certas, só a B que está errada. Então, todas estão certas, exceto a B. O que você faz? Do lado lá da questão, aqui eu não coloquei o número, mas do lado aqui da questão, você marca lá a letra B. Do lado do número da questão, você coloca a letra B. Com isso, você não vai correr o risco de errar e não vai ficar perdendo tempo. Algo muito importante, não fique revisando o que tiver marcado com certeza. É comum a gente ficar confuso e apagar o que estava certo, principalmente lá no fim. Então você fez a prova, são 3 horas de prova, né? Você fez lá 2 horas de prova e você passa a fazer a revisão. Aí você chega lá numa opção, a resposta estava A. Aí você fala, não, vou dar uma lida de novo. Aí você lê de novo e fala, não, acho que a resposta é B. Agora, por que a pessoa, que quando está cansada, o que faz ela pensar que depois de 2 horas e meia, lendo, refletindo, pensando, se concentrando ali na prova, ela já está cansada, ela vai ser melhor, vai ter um raciocínio melhor do que ela teve no começo. Se definiu que já estava certo, se já marcou a letrinha ali do lado do número, não fique revendo mais, principalmente no fim, onde você já vai estar cansado. Legal, prova acabou, está chegando no fim, tem algumas questões que você não sabe, aí você vai ter que chutar, legal, mas não dá para você chutar, né? Minha mãe mandou eu chutar nesse daqui. Não, você tem também uma estratégia para você chutar. Só tem uma estratégia. Qual que é a estratégia? É a estratégia da eliminação. Ou seja, vamos lá, ó, em uma questão que, por exemplo, em uma questão com 5 alternativas, a probabilidade de acerto, se você chutar entre as 5, é de 20%. Só que se você eliminar uma opção, por exemplo, a letra A, você tem certeza que está errada, você tira a letra A. Você tem apenas a letra B, letra C, letra D e letra E. Pronto, a sua chance já aumentou de 20% para 25%. Se você eliminar 2, a probabilidade vai para 33%. Se você eliminar 3, a probabilidade vai para 50%, ou seja, a sua chance de acertar é maior. Então, por isso é importante fazer aquele processo, está errado, faz um X, acha que está certo, faz uma bolinha, em volta da questão. Então, eu trouxe aqui novamente, ó. Acho que está certa, faz uma bolinha. Minha bolinha ficou torta aqui, mas faz uma bolinha.
Acha que está errada? Tem certeza que está errada? Arrisca. Porque aqui, se eu fosse chutar, eu chutaria entre a A e a D. Eu eliminaria a B, a E, que eu tenho certeza que está errada. A C eu estou em dúvida, eu já elimino também e o C chuto entre a A e a B. A probabilidade de eu acertar aqui é muito maior do que se eu chutar entre A, B, C, D e E. Então, essa é a única estratégia que dá certo no chute. Existem várias outras estratégias, eu assisto muitos vídeos no YouTube, tem várias outras estratégias de proximidade de questões, de divisão entre as respostas. Se uma prova tem 40 questões, vai ser 10A, 10B, 10C, 10Z, 10D. Ou seja, isso tudo, as empresas que fazem concurso, elas percebem que existem as estratégias e elas mudam o seu padrão. Então eu já vi muitas provas dizendo, por exemplo, são alternativa A, B, C, D e E. A prova tem 50 questões, então ela vai ter 10A, 10B, 10C, 10D e 10Z. Legal, eu peguei muitas provas de 2012, 2013, era assim. O vídeo que eu vi no YouTube foi 2015. Só que depois eu peguei prova de 2018, 2019, no ano passado, já não era mais assim. A opção A tinha 15, a B tinha 5. Então já tinha diferença entre isso. Então existem várias estratégias, se você procurar no YouTube tem muita, mas todas as estratégias, pelo que eu pesquisei, pelo que eu coloquei à prova, vendo os gabaritos das provas, todas elas caem por terra, porque as empresas que fazem concurso, elas também assistem os vídeos do YouTube. Elas também se informam sobre como as pessoas estão tentando utilizar estratégias para acertar as questões numa prova de concurso mesmo sem saber. Então, essa daqui é a única estratégia que eu recomendo. A parte mais importante da prova, chegando no finalzinho da prova, preenchimento do cartão de resposta. Não dá para vocês deixarem 10 minutos para preencher o cartão. Então separa ali da prova uns 30 minutos. É a parte mais importante. Então separa um bom tempo, preencha o cartão de resposta com muita calma. É melhor resolver toda a prova e somente no final preencher o cartão, passar para o cartão. Porque imagine, você responde a alternativa a questão 1, questão 1 você respondeu, a alternativa certa é A. Você pega o cartão, preenche A, depois guarda o cartão de novo. Aí você vai na 2, a 2 a resposta certa é a D. Você pega o cartão, marca D. Aí a 3 você não sabe qual a resposta, você pula, vai para 4. Ah, 4 é A. Aí você pega o cartão, marca A, só que você não marca A na 4, você marca A na 3, que é que você pulou. Então não preencha o cartão junto com a prova. Terminou a prova, aí no final você vai preencher o cartão de resposta. Se você deixar poucos minutos para preencher esse cartão, você vai fazer com pressa e é possível que você erre. Então reserve bastante tempo. Esse aqui é um modelinho de cartão de resposta, que ainda nunca fez concurso público, nunca participou de provas assim. Esse é um cartãozinho de respostas que tem. Você preenche, faz toda a prova, no final tem um cartão, um papel geralmente um pouco mais grosso, mais duro. É nesse papel que você vai marcar e tem que preencher todo o quadradinho. Você não pode simplesmente vir aqui e fazer um X, tem que preencher todo o quadradinho referente à alternativa que você afirma estar correta. Só que se eu for preencher todo o quadradinho, eu canso a mão de preencher todo o quadradinho. Aí eu posso errar. Então se eu fizer de caneta, o que acontece? A alternativa era A, eu marquei a B. Nossa, risquei a B. Pronto, já errou. Perdeu uma questão, perdeu um ponto. Por quê? Porque você passou errado para o cartão de resposta. E muita gente faz isso. Eu já fiz isso. Muita gente faz isso. Então, o que é ideal fazer? No edital já diz que é para levar um lápis. Então, primeiro você passa um lápis. Mas não precisa preencher o cartão inteiro. Faz só um risquinho, só um xizinho com o lápis. Preencheu tudo. Depois que preencheu tudo, você vem e pinta. Porque imagina se você vai preenchendo tudo de caneta. Preencheu A1A, 2 é B, 3 é... Aí você chega lá, a 40 é E. Ué, mas faltou um espacinho em branco. Ou seja, você pulou algum número. Você errou em algum cartãozinho. Agora está de caneta, não dá para mudar mais. Então faz de lápis, com calma. Primeiro com lápis, depois passa com a caneta.
Por último, o gabarito. Gabarito é aquela folha que você vai poder levar para casa com as respostas que você anotou, que você fez, que você apontou como as respostas corretas. Então, muitas pessoas ignoram o gabarito, aí depois fica sofrendo em casa porque não lembra o que marcou. Então, leve o gabarito. Com o gabarito, inclusive, pode servir para você entrar com algum recurso. A questão lá de matemática, eu marquei que era a letra B. Só que agora, quando saiu a resposta oficial do concurso, diz que não é B, que é C. Não, mas eu tenho certeza que é B, porque eu marquei B. Aí você olha, estuda a prova ali, não, eles erraram, eu acertei, a minha opção estava correta. Aí você pode entrar com recurso. Tem um período previsto no edital para você entrar com recurso, inclusive. Então é muito importante preencher o gabarito e levá-lo para casa. Bom, é isso. Desejo sucesso a todos